E agora vamos falar com o Duda sobre Pedro Sánchez, primeiro-ministro da Espanha. Ele que estava balançando como primeiro-ministro também de Portugal, só que teve um destino diferente. O que aconteceu? Por que ele estava balançando no cargo? E o que aconteceu? Ele fica? Ele sai? Ele fica por enquanto. O que aconteceu? É uma organização chamada Manos Limpias, da Espanha, que fez uma denúncia. A esposa do Pedro Sánchez, que se chama Begoña Sánchez, ela recomendou algumas empresas em licitações com entidades públicas, e essas empresas eram de um amigo dela que tinha ajudado ela em outros momentos, né? Então, ela tinha um curso lá de um mestrado de transformação social, ela trabalha na Universidade Complutense de Madrid. Então, era isso, era a esposa do primeiro-ministro recomendando que algumas empresas fossem contratadas pelo governo, e essas empresas, ela tinha o rabo preso, né? Ela já tinha recebido alguma coisa dessas empresas aí. Essa história sai por essa organização, essas cartas são publicadas, e no final da semana passada o Sánchez falou: olha, eu vou cancelar minha agenda pública, vou pensar a respeito, e na segunda eu dou uma resposta se eu vou renunciar ou não. E aí hoje, segunda-feira, ele falou: eu vou ficar. O que acontece agora é que essa organização Manos Limpias falou: vai ter mais coisas que a gente vai divulgar daqui para frente que envolvem diretamente o Sánchez, né? A investigação ela está ainda num momento muito inicial. Tem um tribunal de Madrid que começou a fazer pedir depoimentos para saber mais sobre essa história, e a Begoña nem chegou a ser intimada, né? Nem foi indiciada. Então, é uma coisa muito inicial, mas é um primeiro-ministro que segue no cargo com problemas na justiça. Essas coisas, se continuarem surgindo novas denúncias, fica difícil de governar. Inácio, o que eu acho interessante dessa história é a relação com o Lula. Ora. Porque é o seguinte, o Lula começa o governo aqui no Brasil 2023, e uma das primeiras viagens que ele faz, acho que é abril, ele vai para Portugal e Espanha. Em Portugal ele encontra o Antônio Costa, e na Espanha ele encontra o Pedro Sánchez. Os dois eram os governantes socialistas, né? E os dois, no fim, vão ser encrencados com corrupção. O Antônio Costa renunciou já no final do ano passado. Ele foi envolvido em vários escândalos de contratação. Era uma empresa de data center, a outra de mineração, uma de hidrogênio verde, mas é uma investigação que caminhou mais, teve operação de busca e apreensão na casa dele, e o Antônio Costa sai. E agora com o Pedro Sánchez, né? Os dois encontraram o Lula. E aí a pergunta que eu faço é o seguinte: por que esses caras receberam o Lula tão de braços abertos, né? O Lula que foi condenado aqui por lavagem de dinheiro e corrupção no Brasil. Está solto, é uma outra questão a se resolver. Mas ninguém ali ficou do tipo pensando duas vezes se era correto receber o Lula, né? Pelo contrário, eles estavam muito animados em receber o Lula lá em Lisboa. Lula lá foi intencional ou foi sem querer? Em Lisboa e em Madrid. Eu acho que tem aquela história, né? Enfim, acho que de alguma maneira eles acabam se reconhecendo aí. Está todo mundo escondendo alguma coisa no armário. Pois é, enfim. Lembrando também que, recentemente, o Lula esteve visitando o Gustavo Petro, também esteve visitando Nicolás Maduro, são todas pessoas que o recebem de braços abertos. Interessante o perfil. Por outro lado, também já visitou o Macron, já visitou o Biden. Faz tempo que o Biden não convida ele muito para lá também, né? Desde que ele mordeu a mão do Biden em algumas ocasiões, sobretudo em relação à Ucrânia, enfim, outros pontos. E aí eu pergunto para você, Duda, você vê nessa simpatia, digamos assim, desses líderes ibéricos, uma tendência de que talvez a esquerda esteja também perdendo força lá, justamente por causa desses desgastes? Ou você acha que, vamos supor, que se os dois renunciassem,
continuariam os seus partidos e a sua corrente política com força regional, ou seria um flip, iria para a direita? Então, eu acho que nesses dois países a tolerância com a corrupção é menor do que a gente tem no Brasil. E quando esses escândalos acontecem, de fato, esses partidos sofrem. Isso acontece tanto com a esquerda quanto a direita, né? O Mariano Rajoy, espanhol, era de direita, e o partido dele, ele sai, o partido perde as próximas eleições por causa de um escândalo de corrupção. Então, isso acontece dos dois lados. E tanto o Partido Socialista português quanto o espanhol estão hoje no poder por muito pouco, né? Nas últimas eleições, eles ganharam por um triz, ou nem ganharam, né? Acho que até na Espanha, o partido mais votado foi o PP, mas aí vai depender das coligações que são formadas, o Sánchez conseguiu continuar. Então é isso. Na Europa, esse tipo de escândalo cobra caro, né? E os dois partidos socialistas estão encrencados e perdendo apoio por causa disso. Aí, no parlamentarismo, a coisa às vezes demanda um tempo, tem que esperar as próximas eleições para ver a população se manifestar, ou você tem uma queda dentro da própria base de apoio do governo, e aí você tem uma eleição antecipada. Isso até pode acontecer agora com o Pedro Sánchez, né? O Pedro Sánchez governa hoje numa coalizão, e você tem hoje críticas vindo do Partido Socialista e também do partido menor, esqueci o nome agora, mas isso pode até provocar uma queda antecipada dele. Partido Podemos. Eu achei que você estava perguntando se podemos falar de algum outro assunto. Podemos, não sei o que você quer propor. Sim, é o Partido Podemos. E eu até aproveito para você a sua fala, Rodolfo, em relação a isso, traçando um paralelo com o Brasil. Você, assim como o cenário dos dois primeiros ministros, um que já caiu, outro que está balançando, aqui o Lula foi eleito com uma margem muito estreita. Ele foi eleito mais como uma resposta alternativa do que propriamente porque havia um engajamento com as propostas dele. Você, vendo esse início de governo Lula, já não é tão início, né? 1 ano e 5 meses, estamos 1 ano e 4 meses. Você imagina que, continuando nesse passo, Lula teria razões para se preocupar com 2026 do ponto de vista eleitoral independente de ter novos escândalos hoje? Esse é o momento no mundo inteiro, né, ocidental, né, onde se organiza eleição ainda, né? Onde não tem eleição, aí os problemas são outros, as questões são outras, mas o Pedro Sánchez está pendurado faz um tempão, né, no comando da Espanha, eleição após eleição. É parecido com Israel, né, também. Toda hora dissolve, aí tem que fazer outra eleição, e acaba que o Netanyahu lá também volta, porque não tem outra opção. E aí, na Espanha, é parecido, né? O Sánchez, ele já passou, acho que aí umas 4 ou 5 eleições, né? Ele antecipa, põe, e aí a questão aí a direita na Europa e aqui no Brasil também, subindo, crescendo, né? Aí com partidos com um discurso mais forte, mais radical. Mas como o Duda lembrou, o PP ainda existe lá na Espanha, é um partido forte, tem o Vox, né, o Podemos, esses partidos novos com um discurso mais forte, eles radicais, eles conseguem atrair mais atenção. Em Portugal também, né, tem o Chega, né, e vão tomando espaço, e é parecido com o que está acontecendo no Brasil também, porque é isso, o Lula, ele se elegeu, como a gente já falou aqui várias vezes, porque a maior parte dos eleitores não queria o Bolsonaro, assim como o Bolsonaro também foi eleito porque a maior parte dos eleitores não queria o Lula, né? O Lula estava preso na época em que o Bolsonaro foi eleito, forçou uma eleição para tentar não ser preso e acabou que não conseguiu evitar a prisão, mas conseguiu ser solto depois, né? Porque se manteve relevante politicamente. E o que está acontecendo, inclusive a gente falou sobre isso semana passada aqui, né? Esse receio, por exemplo, de um impeachment de um ministro do STF, né? Até escrevi sobre isso no final de semana, a partir dessa história da batalha do Congresso, do governo Lula com o Congresso, com o STF, o governo puxou o STF para mais essa batalha, né? E aí vai enervando principalmente a direita do parlamento
que está se preparando, é isso que o Bolsonaro está fazendo agora, né? Vai para a AgriShow essa semana, está na AgriShow, né? Ribeirão Preto. Rodrigo Oliveira, inclusive, não está participando hoje porque está lá fazendo porque está lá acompanhando, né? E o Bolsonaro viajando o país inteiro, agitando as prefeituras, candidaturas, né? Até o jornal Valor Econômico publicou uma análise semana passada falando sobre o medo que os poderes, aí estava lá, os poderes têm um medo de um impeachment inédito. Na verdade, a coluna era o sentimento dos ministros do STF. Os ministros do STF estão com receio de que um Congresso mais à direita, né, com essa força bolsonarista, crie uma maioria que pode vir a empichar um ministro do Supremo, seria a primeira vez na história, né? Então, assim, o que está acontecendo na Europa é parecido desse ponto de vista do equilíbrio de forças, né? A direita crescendo, e aí a gente vê que ainda não, tirando a Itália, né? A Itália já está bem estabelecida já faz alguns anos. A Meloni. Mas assim, em países como a Espanha e Portugal, a esquerda ainda tem a sua força, como no Brasil, conseguiu eleger um presidente mais fraco. Presidentes são líderes fracos que vão agora, talvez os últimos, né? Depois que uma onda de direita passa por cima deles todos, inclusive aqui no Brasil. E aí é interessante de ver essa movimentação do Bolsonaro, que está inelegível, mas que, apesar de inelegível, pode eleger um monte de gente, né? Ele tem essa força para eleger, né? Então, assim, é um movimento, e aí também a gente está vendo nos Estados Unidos, né, o Trump voltando, que está ocorrendo em mais de um lugar e em lugares relevantes, né?